E junta-se agora em estúdio Rita Rodrigues, diretora de comunicação da DECO Proteste. Boa noite e bem-vinda ao Fala Portugal. Já vamos também abordar esta questão dos mercados. Antes, como é que um consumidor pode de facto saber se o aumento de um preço de um produto não está de facto relacionado com a especulação ou não é fruto de um aproveitamento? Bom, dificilmente consegue, porque ele não consegue, tal como nós, enquanto maior organização de defesa do consumidor, também não o conseguimos fazer. Nós não conseguimos nós temos acesso àquilo que é o preço final apresentado ao consumidor e fazemos essa monitorização desde janeiro de 2022 e conseguimos perceber todas as oscilações, o impacto da guerra, o impacto do Covid e vamos fazê-lo agora também com o cabaz do IVA 0%. Mas não temos acesso à formulação de preço. Nós não percebemos, até porque é uma informação de cada uma das organizações, de cada uma das empresas, o que é que diz respeito à matéria-prima, o que é que diz respeito ao transporte, o que é que diz respeito à margem da própria... É por isso que é tão difícil, por causa desta cadeia grande? Tudo isso é difícil, não há uma transparência e não há essa partilha e, portanto, só as entidades fiscalizadoras é que o podem fazer, numa lógica de exigir as evidências do porquê daquele aumento de preço, o que é que justifica. Diferente é como é que o consumidor pode exigir que o preço que vai pagar é o preço que está fixado. Porque acontece muitas vezes, e nós temos muitas reclamações nesse sentido, em que o produto está a um preço e quando passa na caixa passa a outro preço. E aí é estar com muita atenção, porque o que tem que fazer é exigir o preço que está fixado. E tem aumentado essas queixas? Sim. Tem aumentado. É evidente que a justificação que é quase sempre apresentada são problemas informáticos, é que a promoção, a alteração não foi feita e, portanto, está na etiqueta e não está no sistema de caixa, que no fundo é depois aquele que vai dizer o que é que temos que pagar, mas tem vindo a aumentar. E nós percebemos que pode ter a ver com a pressão de alteração, com a forma como muitas vezes tem que repor stocks. Poderá haver justificação, a verdade é que o que está no folheto e o que está na prateleira tem que ser o preço a pagar pelo consumidor. A justificação acaba sempre por ser a mesma, é isso? A justificação, em regra, é muito o sistema informático, enfim, tem umas costas largas e permite justificar muita coisa. A verdade é que tem havido fiscalizações das autoridades também nesse sentido. Em relação ao IVA zero, a DECO é da opinião de que esta medida já deveria ter sido implementada há mais tempo. Consideram que, de facto, vai ter impacto no preço do produto final consumido pelo cliente? Bom, queremos acreditar que sim, embora seja um impacto, nós percebemos pelos cálculos que fazemos que é pequeno e esta medida peca por tardia. Isoladamente, por si só, não justifica nem vai ao encontro daquilo que são as necessidades dos consumidores. Que outras medidas então a DECO proporia? Desde logo esta monitorização do preço e esta capacidade de garantir que no que diz respeito aos produtos essenciais existe um pacto de tentar minimizar ao máximo aquilo que possam ser eventuais aumentos no que diz respeito à matéria-prima. Nós temos que perceber que os consumidores foram chamados a ter que pagar mais, a ter que estar primeiro isolados, depois a ter que ter algumas contenções naquilo que era a sua compra de produtos no supermercado, depois o impacto da guerra e, portanto, existe muita guerra de perceber... guerra interna de perceber quem é que está a ganhar, se é a distribuição, se é o produtor, se é o agricultor, se é o transportador. Nós temos a certeza de uma coisa, quem está a pagar é o consumidor. E, portanto, esta medida vai ter algum impacto. Nós fizemos cálculos, o nosso cabaz DECO Proteste monitoriza há mais de um ano 63 produtos. Desses 63 produtos, 41 estão dentro da lista do IVA zero e chegamos à conclusão que nesses 41 produtos haverá uma poupança de cerca de 7 euros. E, portanto, ninguém compra 41 produtos, mas ninguém os compra todos os meses. Portanto, enfim, é um impacto pequeno, mas ainda assim é um impacto que deve ser tido em consideração. Tal como ouvimos na reportagem, muitas pessoas acabam por optar por comprar em mercados. É a escolha ideal, Rita, neste momento? Sim, neste momento é cada vez mais a comparar preço e perceber o comércio de proximidade é uma opção, a compra a granel também, e depois mesmo a ida ao supermercado é uma ida que tem que ser muito bem preparada. Nós percebemos que as dificuldades financeiras que existem e que neste momento não é só de pobreza, o nosso último barómetro diz que as dificuldades já estão na classe média e média alta. Todos nós já assistimos no supermercado que na caixa muitas vezes vemos as pessoas a tirarem os produtos
porque só tem aquele dinheiro para gastar e, portanto, é uma questão de optar entre o arroz e a massa, não podem ir os dois. E, portanto, a preparação da ida ao supermercado, o planeamento, o perceber que a comparação deve ser feita e deve ser feita pela unidade de medida. Eu não me deixar levar por este pacote custa menos do que aquele, mas é quanto é que custa ao quilo, porque assim é que eu consigo perceber se é uma boa compra. Estar atento às promoções, perceber se vale a pena pagar 2 e levar 3, mas eu vou consumir aqueles 3 pacotes, vale a pena verdadeiramente. Comprar a granel, como eu disse, muitas vezes a necessidade de seguir pelos enlatados e fica mais barato, por exemplo, o feijão seco. Enfim, há aqui toda uma lógica de preparação, cada vez mais os prazos de validade, ter alguma atenção. Programar as refeições é algo que caiu um bocadinho em desuso. Planeamento e gestão, no fundo. Claramente. Rita, o cabaz que a DECO acompanha, segundo podemos perceber, há também aqui, apesar de tudo, tem havido um abrandamento, ou da última vez que deram nota disso, foi registado um abrandamento no valor deste cabaz. Isto já tem alguma explicação? Sim, bem, um abrandamento depois de ter estado sempre a subir ao longo de um ano, claro. Um crescimento de 20 e muitos %, portanto, sempre muito para além daquilo que é a inflação. Mas pode ser o início de uma descida ou não? Está a acontecer um abrandamento, não podemos dizer que significa que é uma tendência de continuar a abrandar, mas parece-nos haver já aqui um impacto do não aumento da inflação da forma como estávamos a acompanhar. E, portanto, são boas notícias para o consumidor. Ainda assim, nós queremos perceber se esta tendência se mantém ou não. Nós temos que ter atenção que os frescos, os legumes e os frescos, acabam por ter aqui oscilações muito grandes e, portanto, acabam por dar aqui dos abrandamentos, quando estamos a falar do arroz e dos produtos de mercearia, percebemos que pode ser uma tendência, nos frescos acaba por haver aqui picos. Portanto, é preciso ter aqui alguma cautela, de qualquer das formas, uma mensagem positiva. De facto, deixámos de ter aqueles picos de uma semana para a outra, de aumentar euros no cabaz e uma percentagem muito elevada, tem vindo a mostrar alguma tendência de abrandamento. Rita, só para fecharmos aqui a nossa conversa, em relação às taxas de juro que continuam a subir, a DECO Proteste propõe uma solução travão. Que mecanismo seria este? Bom, relativamente às taxas de juros, o que nós percebemos é que é uma fatia do orçamento familiar que está a ser altamente penalizado, porque os aumentos são às vezes de 200 e 300 euros em alguns cenários e, portanto, nós entendemos que poderá haver aqui uma medida que será implementada de sair um bocadinho daquela perspectiva que estamos habituados, da oscilação e do aumento e da indexação ao Euribor e ir para uma perspectiva de alguma estabilidade, ou seja, do consumidor perceber quanto é que vai pagar e que, tentando não penalizar e havendo aqui alguma diluição ao longo dos anos do pagamento do empréstimo, mas haver aqui uma tentativa de, pelo menos, de alguma forma, haver uma expectativa de como gerir o orçamento. E, portanto, nós apresentámos em carta aberta ao Governo uma fórmula que tem em consideração essa maior estabilidade e que torna mais, vou dizer entre parênteses, fixa essa mensalidade a pagar. Enfim, também convidamos todos os consumidores a juntarem-se a nós, porque nós queremos, na carta aberta, poder depois então explicar melhor esta medida para ver se o Governo incorpora naquilo que são as medidas que estão a ser tão faladas para a habitação. Muito bem. Fica a proposta. Rita Rodrigues, obrigada pela sua presença. Obrigado, boa noite. Obrigada. Fala Portugal.